Meus amores, essa aula ela é exclusiva para os alunos do MED Mentory. Nas semanas anteriores, teve uma das aulas que a gente começou a nossa sequência de revisões. E aí as revisões envolvem mecânica, termologia, ótica, ondas e eletricidade. A primeira aula da revisão eu comecei de trás para frente. Comecei pelo tópico de eletricidade. E aí não deu tempo em sala de aula fazermos todas as questões. Aí eu foquei nas questões que seguiam uma linha de pensamento só e deixei as questões para ser feita aqui nesse vídeo, como uma cortesia para você, com a resolução das demais questões, que são as questões que estão relacionadas a geradores, receptores e resistores. Então, antes de começar propriamente dita a questão, eu vou te dar uma orientação sobre esse tema, tá bom? Vamos lá? Então, é o seguinte, dá uma olhada aqui na tela. Você está vendo aqui o seu material, certo? Eu estou aqui na página, deixa eu olhar que número é essa página aqui para você acompanhar aí. Página de número 141, tá vendo aí? Página 141, pronto. A primeira questão desse material, que é essa que está aqui do seu lado esquerdo, é uma questão que já envolve resistor, envolve gerador e envolve receptor. Então vamos a um resuminho aqui para a gente entender o que é isso. Deixa eu pegar uma paginazinha aqui em branco. Deixa eu ver aqui, está riscando normal, pronto. Então, observe, das coisas que a gente tem na nossa casa, né, as coisas que são ligadas na energia elétrica, elas se dividem em alguns grupos. Então, a gente vai ter aqui dispositivos geradores de eletricidade. Opa, deixa eu deixar mais bonitinho aqui, ó. Geradores. Os geradores são o quê? São qualquer dispositivo que usa uma outra forma de energia para transformar em energia elétrica. Aí a gente tem o contrário dele, chamado de coisas que gastam energia, de modo geral. Essas coisas que gastam energia, elas fazem parte de dois grupos. Ou ela é do tipo receptor, ou ela é do tipo resistor, Então vamos lá, vamos começar com o gerador. Vamos começar de trás para frente, vamos começar com o resistor, certo? Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Vamos lá. Ops, meu aplicativo fechou, deixa eu abrir aqui novamente. Fechar aqui, ó. Fechar o aplicativo. Tô na página certa? Tô. Vamos lá, apagou aqui, a gente vai daqui. É como se fosse ao vivo. Então vamos lá, vou começar aqui então, como eu tinha comentado, com... Ops. E aí, vai riscar ou não vai, rapaz? Pronto, tá riscando. Com os resistores. Primeiro, o que é um resistor? O resistor é qualquer dispositivo que ele tem o papel de transformar energia elétrica em calor. Calor, exclusivamente calor. Exemplo, o ferro de passar roupas, o chuveiro elétrico, a torradeira. São tudo exemplo de coisas que servem para transformar a eletricidade, a energia elétrica, em calor. O nome desse efeito chama-se efeito Joule. Então, os resistores eles estão aqui para provocar o efeito Joule. Só para esse efeito, tá bom? A simbologia, a representação gráfica que você vai ver dos resistores, ela é assim, ó. Tá fechando de novo, rapazinho. Toda vez que eu troco a cor da caneta, ele tá fechando. Então, não troco mais a cor da caneta. Pronto, simples assim. Vamos lá. A gente já sabe que é um resistor, né? Se você quiser dar um print, volta lá mais um pouquinho, mas eu não vou parar para não perder tempo. Então, vamos lá. A simbologia, ele pode ser representado assim, que é um formatozinho de um zigue-zague, certo? Ou você pode ter ele sendo representado por um retângulo. Esses dois são muito comuns. Ou um terceiro que nem é tão comum, mas pode acontecer. Que ele é um cilindro. Um cilindrinho meio assim, ó. Com as laterais um pouquinho maiorzinho assim, certo? Então isso aqui é uma possibilidade também de figura que representa. Inclusive, dentro do material a gente vê aqui, ó. Aqui você vê um resistor aqui, ó. Desenhado com esse formato de um zigue-zague. Mas tem até uma outra questão. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Acho que é na outra página. Aqui, ó, pronto. Essa questãozinha aqui que você está vendo aí do lado esquerdo da sua tela. Pronto. Esses resistores já tem um outro formato, viu aí? Ó, como está o formatozinho dele agora.
Isso também é um resistor. Então isso é a simbologia, né, a representação gráfica de um resistor. Todo resistor, ele apresenta uma característica chamada resistência. Resistência, a gente costuma representar pela letra R. Essa resistência é um número que serve para nos indicar se é fácil ou se é difícil da corrente elétrica passar pelo resistor. Se for muito fácil, então a gente diz que tem pouca resistência. Se for mais difícil da corrente passar, então tem mais resistência. A gente representa essa resistência como a razão entre a letra U e a letra I. Uma equação muito fácil de decorar, eu chamo ela de RUI. Olha, R-U-I, RUI. O nome técnico para ela é primeira lei de Ohm. Vou botar aqui, ó, primeira lei de... Aí o nome do rapazinho é assim, ó, Ohm, certo? Essa letra U que aparece aqui em cima representa a voltagem, a tensão elétrica, tá bom? Os volts. E a letra I representa a corrente elétrica. A medida dessa resistência, ela se mede exatamente no nome do carinha que descobriu, Ohm. Pode aparecer a palavra Ohm ou esse símbolo aqui, ó, que é tipo uma ferradurazinha. É uma letra ômega, lá do grego. Então a resistência vai ser 10 ohms, 20 ohms, alguma coisa assim. Se a gente precisar descobrir quanta potência os resistores estão consumindo, e potência está relacionada à energia, como a gente viu presencialmente em sala de aula, né? Se precisar descobrir a potência do resistor, tá aqui, ó, a potência do resistor, você vai fazer aqui, ó, a mesma formulazinha que a gente viu na outra aula lá na presencial. Faz π, pega a corrente elétrica, que é a letra I, e multiplica pela tensão elétrica, também chamada de voltagem, ou de DDP, que é essa letra U que você está vendo aí. Daqui surgem duas possibilidades de se reescrever essa mesma equação. Uma delas é trocar a letra U por essa razãozinha aqui. Tá vendo essa equação? Se você pegar aqui, ó, e isolar a letra U, vai ficar U vezes 1 igual a R vezes I. RI. U é igual a RI. Então eu posso colocar aqui, ó, a potência sendo igual a I vezes RI. Esse segundo RI que aparece é exatamente por causa da DDP. Se a gente simplificar isso aqui, ó, você vai ver que a potência, na verdade, ela é R vezes I ao quadrado. Dá para descobrir a potência se a gente lembrar dessa equaçãozinha também. Outro caminho é, ao invés de substituir a letra U, a gente substitui a letra I. Se a gente for isolar a letra I nessa continha, esse I vai passar para cá multiplicando e a letra R vai passar dividindo. Então vai ficar I igual a U sobre R. Então aqui vai ficar a potência. No lugar do I, eu vou colocar U sobre R e vou multiplicar por esse U que sobrou aqui, ó. E aí, simplificando, a gente conclui que a potência também pode ser calculada fazendo U vezes U, que é U ao quadrado, sobre a letra R. Basicamente é o que você precisa saber sobre as potências de um resistor. Se eventualmente você tiver mais de um resistor, 2, 3, 4, 5, se liga no macete. A gente teria uma situação chamada de associação de resistores. Associação de resistores. Olha aí, ó. Eu vou fazer o seguinte, na descrição desse vídeo eu vou colocar um outro vídeo mais completo, eu vou lhe colocar alguns links de vídeos mais completos sobre essas associações, sobre os resistores de modo geral. E aí se você quiser um aprofundamento dentro disso, se você tem dificuldade de entender esse tema, então você vai ter um vídeo a mais para você conhecer melhor esse conteúdo, tá bom? Mas de modo geral, se você tiver dois resistores, assim, ó, um aqui conectado a um segundo resistor em um mesmo circuito, cada um deles vai ter um valor de resistência, tá bom? Resistor R1 e o outro com o valor R2. A resistência total, que nós chamamos de resistência equivalente, é simplesmente a soma entre eles. Pega o resistor R1, soma com o resistor R2 e o total vai nos dizer quanta resistência isso aí equivale no total. Se os resistores estiverem em paralelo, e aí deixa eu desenhar para você entender o que é uma associação em paralelo, é quando os resistores são ligados a uma mesma DDP.
Observe que as extremidades desse resistor foi ligado aqui, no mesmo lugar onde foi ligado o resistor que está por baixo, e a outra extremidade foi ligada aqui também. Ó. Então, os dois resistores foram ligados nos mesmos pontos, apresentando as mesmas DDPs, as mesmas voltagens. E aí a gente tem 3 formas diferentes para descobrir o valor dessa resistência total. Uma delas, que é o padrão, você faz a seguinte continha. 1 sobre o valor da resistência total, né, que é chamada de resistência equivalente, é igual à soma dos inversos das resistências. Ó. R1 mais R2. É inverso por quê? Porque é uma fração invertida. O número 1 subiu e o valor de R desceu. Essa é a técnica oficial. Só que ela traz 2 possibilidades de macete. O primeiro macete é quando você tem apenas 2 resistores. Essa regra poderia ser com 3, com 4, com 5. Né? Essa oficial, mas o macete só funciona com 2. Você pode simplesmente pegar os 2 valores e multiplicar um pelo outro. R1 multiplica pelo valor de R2 e logo em seguida você divide pela soma dos 2 resistores. Por exemplo, imagine que um fosse 3 e o outro valesse 6. Então você vai fazer 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18. Aí você guarda esse 18. Aí você vem aqui, ó, 3 mais 6. 3 mais 6 são 9. Então você teria 18 dividido por 9, que dá 2. Pronto. A outra possibilidade, ela é exclusiva para quando você tem resistores que são idênticos. Decora aí, tá bom? Idênticos. 10 com 10, 20 com 20, 30 com 30. Então você vai pegar apenas um deles, não precisa somar, nem multiplicar, nem nada. Você apenas vai dividir um deles pelo número de resistores que você tiver. Se você tiver 2 resistores, você vai dividir por 2. Se você tiver 3 resistores assim, você vai dividir por 3 e assim sucessivamente, tá bom? Com isso, dá até para a gente responder já uma questão, quer ver? Eu vou começar com essa questão aqui, essa questão de número 9. Eu vou ler ela aqui para você. Diz assim, ó, o circuito da figura foi montado com 8 resistores ômicos e um gerador ideal. Os fios de ligação utilizados não apresentam resistência elétrica considerável. Em outras palavras, só precisa levar em consideração a existência desses elementos que foram mencionados, os resistores e um gerador. A potência elétrica total dissipada nesse circuito é quanto? Observe que a pergunta é qual a potência total. Potência pode ser calculada de 3 formas diferentes. Que tipo de informações nós temos aqui? Nós temos a voltagem que é a DDP, que são 12 volts, e nós temos resistências, plural, resistências. A gente junta todas para descobrir a resistência equivalente. E existe uma equação que vai relacionar exatamente a DDP com a resistência total, que é aquela equaçãozinha que eu vou até anotar aqui para você, ó, P é U ao quadrado sobre R. Para a gente descobrir a potência, a gente já tem o valor da letra U. U é 12, 12 ao quadrado, mas nos falta descobrir qual é a resistência equivalente do circuito, já que a gente quer a potência total. Então, como é que eu vou descobrir aqui nesse circuito qual é o valor dessa resistência total? Então, observe que esses resistores eles estão associados entre si. Você precisa fazer apenas 2 em 2, de 2 em 2, aos pouquinhos. Você não precisa resolver todo o problema de uma única vez, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar todo esse circuito, do jeito que a gente está vendo, e eu vou tentar reproduzi-lo aqui numa paginazinha para que a gente possa ir riscando por cima. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui são 2 resistores de 8 ohms aqui em cima, 2 de 8 aqui e 2 de 8 aqui na lateral, interligados aqui entre si, certo? Observe que esses 2 resistores aqui de cima, eles estão associados em paralelo. Como é que eu sei disso? Eu percebi que os terminais deles estão todos presos no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Tanto vale para esse de cima, quanto vale para esse aqui, ó. Certo? Então, já que eles são 2 resistores em paralelo, como é que eu faço? Eu vou tirar esses 2 resistores da brincadeira e vou substituir por apenas um. Então, aqui vai entrar só um, certo? No lugar dos 2. Qual vai ser esse resultado desses 2? Aí você vai lembrar do macete. Eu tenho 2 resistores em paralelo e esses 2 resistores são idênticos. Então, a gente pega um deles e divide pela quantidade de resistores que eu estou analisando.
Observe que na minha figura tem muitos outros resistores, mas eu escolhi analisar só 2. Então, 8 em paralelo com 8 vai virar 4. Então, eu vou aqui na minha figura aqui, ó, e eu vou desenhar apenas um resistor aqui, ó, que tem 4 ohms. Vou até escrever aqui, ó, 4 ohms, certo? Agora vamos voltar lá na minha ilustração. Tá vendo esses dois aqui, ó, da esquerda? Eles também estão ligados entre os mesmos pontos, ó. Então, eles também estão em paralelo. 8 em paralelo com 8 vale 4. Então, eu volto aqui e coloco aqui, ó, no lugar deles apenas um único resistor que vale 4 ohms. Voltei na figura. Então, esses aqui já foi. Esses também. Vamos para esse aqui da direita. Mesma regrinha dos anteriores. 8 em paralelo com 8 vai virar 4. Então, desse lado, nós temos uma resistência com 4 ohms. Vamos voltar na figura e analisar o que está faltando, que são esses dois aqui, ó. Esses aqui são de 12. 12 em paralelo com 12 vai dar quanto? Se você já pegou o macete, já entendeu que 12 em paralelo com 12 vai dar 6. Então, vai ficar aqui, ó. Aqui embaixo tem um de 6 ohms. Mas a figura não acaba aí, tem mais elementos na figura. Tem essa voltagem que precisa ser conectada entre esses dois pontos. Então, eu vou puxar aqui, ó. Vou colocar aqui minha voltagenzinha nesse terminal aqui, ó. Certo? Observe que daquele monte de resistores caiu só para 4. Observe também que esses 3 resistores aqui, ó, eles estão em uma série. Professor, como é que eu faço para perceber que é uma série? Você vai perceber que as cargas que vão passar pelo primeiro são exatamente as mesmas que vão passar pelo segundo e que vão passar pelo terceiro. Então, eles têm a mesma corrente elétrica. Quando eles estão em série, qual é o resultado entre eles? É só a soma. Então, eu vou tirar esses 3 resistores e substituir aqui, ó, por apenas um. Então, vai ficar apenas um resistor que vale 4, mais 4, 8, mais 4, 12. Então, aqui eu tenho 12 ohms aqui, ó. Pronto. Aí aqui, ó, aqui embaixo ainda tem um de 6 ohms, que eu não mexi com ele. Pronto. Aqui, ó, 6 ohms. Tudo isso ligado a uma voltagem de 12 volts. 12 volts. Agora, esses dois resistores, eles não estão ligados no mesmo ponto? Então, eles estão submetidos a uma mesma DDP? Então, eles estão em paralelo. Como é que eu descubro o resultado deles em paralelo? 12 em paralelo com 6. Bom, como só são 2, o melhor caminho é fazer produto pela soma. Então, vou fazer aqui, ó, 12 vezes 6 e vou dividir por 12 mais 6. 12 vezes 6 são quanto? 72. E 12 mais 6 são 18. 72 dividido por 18 é exatamente 4. Então, esses dois resistores podem ser substituídos por apenas um que vale 4 ohms. 4 ohms, ligados a uma tensão de 12 volts. Agora que você só tem uma voltagem e um único resistor, você calcula a potência. Aí você volta na questão e vamos calcular a potência. Qual é o valor que vai entrar na resistência equivalente? 4. Pronto, então vai ficar aqui, ó, a potência vai ser igual a 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144, dividido por 4. Aí, se você na hora da prova se enrolar na divisão, é só lembrar que dividir por 4 é o mesmo que dividir por 2, 2 vezes consecutivas. Então, você vai pegar 144 e vai identificar a metade. 144 dividido por 2, 72. 72 dividido novamente por 2. Metade de 72 é 36. Então, isso aqui vai dar, ó, 36. E a potência se expressa em watts. Marquei a resposta, letra A. Ficou tranquilo? Essa questão foi excelente, porque ela permite que a gente faça toda uma análise, toda uma abordagem, toda uma revisão entre associação de resistores e cálculo de potência. Agora, a gente vai discutir sobre um outro elemento, que são os geradores e os receptores. Então, vamos voltar aqui para o início da nossa análise aqui, ó. A primeira questão vai envolver exatamente um gerador e um receptor e alguns resistores. E aí, presta atenção num detalhe, vou rascunhar nessa página. Quando se fala de gerador, o símbolo dele é assim, ó, uma resistência interna e a voltagem
Só que a voltagem de um gerador recebe o nome de força eletromotriz. A expressão força eletromotriz significa a voltagem que aquela bateria, que aquela pilha, que aquele gerador está efetivamente produzindo. Mas a gente não consegue usar toda essa voltagem porque essa resistência que existe internamente dentro dele, não que lá tenha um resistor. Seus próprios componentes apresentam resistência interna. E essa resistência interna acaba consumindo um pouco dessa voltagem que foi produzida. Então a gente costuma dizer que isso aqui é a força eletromotriz, com a letrinha E, isso aqui é a resistência interna, e o resultado que sobra aqui nas extremidades é o que é chamado de DDP. É o que nós chamamos de tensão elétrica. Então a tensão fornecida corresponde a uma equação, que é a letrinha E menos R vezes I. E do mesmo modo que eu vou colocar na descrição do vídeo alguns links sobre os receptores, vou colocar também alguns links sobre os geradores, permitindo você ter um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, tá bom? E aí, temos em paralelo ao gerador o elemento que é o oposto dele, que é o receptor. O receptor, ele tem a mesma forma de ser desenhada, ele também se desenha assim, como você viu aqui no anterior, no gerador. E aí você talvez se pergunte nesse momento, como é que eu vou saber quem é o gerador e quem é o receptor se as duas figuras são idênticas? Bom, isso é uma coisa que vai depender do sentido que você escolher para desenhar a corrente elétrica. Nos geradores, a corrente sai pelo lado do polo maior, do maior potencial, o lado positivo. Nos receptores, a corrente sai pelo lado de menor potencial, de menor energia, digamos assim, certo? No caso dos receptores, deixa eu separar aqui, ó. No caso dos receptores, a voltagem que ele precisa receber, que é a voltagem que estaria entre suas extremidades, ela é o valor dessa coisinha que está aqui, só que agora eu vou botar um risquinho aqui em cima, para diferenciar. O receptor ele é um objeto que ele não produz energia, ele consome energia. Então não é uma força eletromotriz, é uma força contra-eletromotriz. Por isso esse risquinho em cima. A segunda parte da equação tem um sinalzinho de mais, R vezes I. R vezes I de resistência interna vezes a corrente. Essa equação representa as características de um receptor e essa outra equação representa as características de um gerador. Agora, quando você tiver um circuito formado por geradores e receptores, se liga na estratégia para fazer cálculos de forma rápida e prática. Use uma técnica chamada lei de Poilet. O que é que esse cara chamado Poilet nos ensinou? Que se a gente quiser descobrir a corrente em um circuito formado por gerador e receptor, você vai fazer uma conta de dividir. Na parte de cima dessa conta, sei que meu risco está ficando feio demais. Ai, meu Deus, que ridículo. Ficar assim, pronto. Na parte de cima da conta, o que é que você vai colocar? Você vai pegar a força eletromotriz, vai colocar em cima. Se tiver mais de uma, você soma e põe o resultado. Você vai subtrair a força contra-eletromotriz. Novamente, se você tiver no mesmo circuito mais de uma força eletromotriz, você subtrai elas também. Desculpa, você soma elas para poder colocar o resultado aqui. E na parte de baixo você coloca a resistência equivalente do circuito, certo? Você vai somar todas as resistências e vai colocar aqui embaixo. E aí você consegue descobrir o valor da corrente elétrica. Inclusive é usando essa técnica que a gente vai resolver essa nossa primeira questão aqui do material, certo? Olha o que é que essa questão vai nos dizer. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ela diz assim, ó. Deixa eu tirar. Deixa eu riscar aqui, ok. Vamos tirar essa coisa daqui, jogar aqui pro ladinho, jogar ele para cima. Pronto. Então pensa aí o seguinte. O circuito da figura apresenta um gerador de força eletromotriz 40 volts. Então você está vendo aqui que isso aqui é um gerador, certo? E ele tem uma força eletromotriz, que seria esse valor aqui de 40 volts. E resistência R1. Observe que ele não disse o valor dessa resistência R1 que tem aqui internamente. Um receptor de força contra-eletromotriz de 30 volts. Então aqui, ó, receptor,
Força contra eletromotriz está aqui, ó, chama-se E2 e vale 30 volts. Resistência interna vale 3 ohms. Então a gente já sabe essa resistência. E um resistor ôhmico de resistência elétrica 38 ohms, que é o caso desse Rzinho que tem aqui do lado. O amperímetro A, e aí amperímetro, a própria palavra é sugestiva. Amperímetro, medidor, tudo que termina com metro é um medidor de alguma coisa. Medidor de quê? De amperes. E amperes é o quê? Corrente elétrica. Então o amperímetro é um medidor de corrente elétrica. As chaves CH1 e CH2. Os fios de ligação e as conexões utilizadas são ideais. A tabela mostra as indicações do amperímetro de acordo com as posições das chaves. Então você tem essa chave aqui em cima que está aberta e essa que está aberta também. E circuitos abertos não passam corrente, então não tem corrente nesse circuito. Porém, com a chave 1 fechada, e aí você imagina essa parte aqui fechada, você teria uma corrente circulando por aqui, ó. Certo? Você tem um gerador, o circuito está fechadinho, você vai ter uma corrente passando. A chave CH2 aberta, do jeito que está, o amperímetro indicaria 1 ampere. Ou seja, nessa circunstância, você teria uma corrente passando por aqui, ó, e essa corrente valeria 1 ampere. Vai descer por aqui, vai passar por aqui, ó, vai vir por esse outro lado, vai subir. Já no lado direito dessa figura não vai passar corrente. Por que que não passa corrente? Porque a chave 2 está aberta. Circuitos abertos não são percorridos por corrente elétrica. Então você vai fingir que só existe essa parte esquerda da figura, tá bom? Finja nisso aí, você segura nisso. Então como é que eu vou fazer aqui? Assim, aí a segunda coisa. A segunda parte da figura, e vamos fazer uma nova análise, está sugerindo que a primeira chave fique aberta e que a segunda fique fechada. Então a gente vai fechar aqui, ó. E aí ele vai mostrar uma nova corrente. Por que uma nova corrente? Porque agora você vai ter aqui a corrente passando por esse lado. Ela vai vir por aqui, ó. Vai passar pelo receptor. Ela vai vir por esse lado aqui embaixo. Ela vai passar pelo amperímetro aqui subindo, mas ela não vai passar pelo lado da esquerda do circuito, porque a chave da esquerda é uma chave que está aberta e, novamente, circuitos abertos não são percorridos por corrente elétrica. O comando da questão é para encontrar o valor desse X. Aqui, ó. O valor de X indicado na tabela é quanto? E o que é esse X? É a corrente. Então, vamos descobrir essa corrente na situação que está desenhada aqui, ó. É para essa situação aqui agora, certo? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho um gerador e receptor no mesmo circuito? Eu vou usar aquela técnicazinha lá do Poilet. A corrente é igual a... Aí eu vou colocar aqui, ó. Quem é o gerador? Quem é a força eletromotriz? É esse E1, que segundo o enunciado, vale 40. Está aqui em cima. Então eu vou colocar aqui, ó, 40. Menos. Quem é a força contra a eletromotriz? É o E2. O E2 vale 30. Vai ficar aqui, ó, 40 menos 30. Nesse circuito, qual é a resistência total? Aí você vai ver aqui, ó, R2 vale 3. Então vai ficar 3 mais quem? 3 mais R1. R1 também está nesse circuito. O problema é que a gente não sabe quem é o R1. Percebeu que aqui embaixo vai ficar 3 mais R1 e a gente não sabe qual é o valor de R1 porque a questão não diz. Como é que a gente faz para descobrir? Bom, a gente vai usar o outro lado do circuito. E aí, para caber tudo aqui no meu papelzinho aqui, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma outra página. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa aqui já está bem riscada, tem espaço aqui embaixo. Pronto. Então vamos lá, a gente vai usar a mesma fórmula duas vezes. Para o lado da esquerda, depois a gente faz para o lado da direita, que é o que realmente importa. Então vamos voltar aqui e ver o que é que temos do lado da esquerda. Se essa primeira parte estiver fechada, a gente vai ter a força eletromotriz, que é 40 volts, mas observe que nessa parte do circuito não tem receptor. Então vai ficar assim, ó. A corrente é igual à força eletromotriz sobre a resistência equivalente. Não vou colocar a força contra a eletromotriz, porque ela não existe, é zero, então não escreve. Quanto vale a corrente? A corrente vale 1 ampere. A força eletromotriz vale 40. As resistências, vamos lá ver as resistências. Essa R aqui, ó, a gente já sabe que ela vale 38, mas a gente não sabe o valor de R1. Então vai ficar assim, ó.
38 mais R1. Observe que dá para descobrir o R1 daqui, né? Ó. A gente vai fazer uma regrinha de 3, vai ficar 1 multiplicando isso aqui, ó. Então vai ficar 38 mais R1, que vezes 1 dá ele mesmo, igual a 40. Aí a gente vai deixar o R1, vai deixar o 40, e esse 8 vai vir esse 38 vai vir subtraindo. Acabamos de descobrir que a resistência R1 vale 2 ohms. Para que eu preciso disso mesmo? Para do lado direito eu fazer de novo a equaçãozinha aqui, ó. A corrente vai ser a força eletromotriz, que é 40, menos a força contra-eletromotriz, que é 30, sobre a soma das resistências. Uma resistência vale 2 e a outra resistência vale 3. Vamos lá conferir se os valores são esses mesmo? São, né? Ó, 3 aqui, ótimo. Então voltamos para cá, vamos finalizar nosso rascunho. A corrente no segundo caso vai ser 40 menos 30, que são 10, sobre 2 mais 3, que são 5. 10 dividido por 5, 2. Então, a corrente no segundo caso é de 2 amperes. 2 amperes, letra C, a resposta. Claro que se é um vídeo gravado, então se você quiser rever, é só voltar e dar uma pausazinha, certo? Lembrando que vai aqui nos links, alguns links aqui abaixo, sobre resistores e sobre geradores. Aparece mais questões? Aparece sim, ó. Deixa eu pegar aqui mais questões que envolvam esse assunto. Pronto, olha essa outra aqui, ó. Essa outra aqui vai usar a mesma ideiazinha lá do Poilet. E aí eu não vou fazer, vou deixar você tentar, eu vou te dar a orientação. Olha só, as figuras representam aí, né? E1 vale 12, então você já sabe que aqui são 12 volts. A outra bateria vale 9, então você já sabe que aqui vale 9 volts. R1 e R2 valem 0,02 ohms, a gente já tem o valor das duas resistências, e o valor dessa outra resistência que vale 0,01 ohms. Show de bola. Aí a gente vai descobrir a corrente no circuito. O que é que você vai fazer? Usar Poilet. Talvez você se pergunte, professor, mas aqui só tem bateria, não tem receptor. Tem sim. Se você imaginar que a corrente vai vir desse sentido, que vai descer por aqui, ó, vir para cá, então você vai perceber que esse 12 é um gerador, porque a energia está saindo pelo polo positivo. E esse aqui vai ser um receptor, porque a energia está saindo pelo polo negativo. Então isso aqui é um gerador, força eletromotriz, e isso é um receptor com força contra-eletromotriz. Jogue dentro da equaçãozinha do Poilet, que a resposta final já será uma das alternativas que está aí abaixo, tá bom? Agora a vocês, excelente estudo, bons estudos mesmo, vai dar tudo certo. A reta final já está ali na frente, é a linha de chegada, então a gente é só dar o último gás que vai dar tudo certo. Lembrando que você tem toda a assessoria aqui do Medimentory para lhe dar o apoio que você precisar. Eu sou o professor Cleibinho e eu desejo a você tudo de bom. Cheirão para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!